de Deus, o Messias. Bom dia para eles. Bom dia. Bom dia, gente. Então, bom dia para eles. Glória a Deus. Ai, uma bênção, cara. Bom dia, família. Vamos chegando lá então. Bom dia, família. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom esse tempo juntos, né? Muito bom, muito bom. A gente tá meio cansadinho, gente. A saída do discipulado ontem era... Cheguei em casa 2 horas da manhã. No tempo com os nossos pastores, nossos líderes ontem. Cheguei em casa 2 da manhã. Mas tamo junto. Tamo junto, né? Tamo junto. Eu cheguei um pouquinho Ó, antes. quero aqui, agora aqui publicamente, aqui ao vivo, dar os parabéns para Marielle. Olha aí. A Mari Melo de aniversário. Hoje ela faz 20 anos de idade, né? Ao vivo, hein, Mari? A moralzona, hein? Que legal, gente. Glória a Deus. Feliz aniversário, que Deus abençoe. Tá gravado, Mari, esse parabéns. As nações vão ver o quanto a gente ama você. Aleluia, verdade. Tá gravado lá, a gente ama Glória a você. Deus. Feliz aniversário, Deus abençoe. Aproveite esse dia que o Senhor preparou para você, né? Glória a Verdade. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amamos você, pessoal que conhece a Mari Melo Martins. Manda uma mensagem para ela hoje. Feliz aniversário. Trintou. Meu Deus, aleluia. 30 anos de idade. Ah, eu me lembro quando eu cheguei nos 30. Bom dia, família. Tudo bem? Lembrar você que a gente está ao vivo, então, no YouTube. Estamos fazendo alguns testes. No Face né? também? No Estamos? Facebook também. E aqui pelo Instagram. A gente não vai deixar salvo aqui a live aqui no Instagram, a gente deixa salvo só no YouTube, tá bom? Então depois quando você for compartilhar para aquele seu amigo, sua amiga que não consegue acordar cedo, ou que não pode acordar cedo, ou que de repente está trabalhando, ou que de repente tá no caminho, na estrada, enfim, manda para ele poder assistir ou para ela depois. Amém? Vamos orar? Tem um tempo de oração juntos? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu estou mais animado. Né? Estão cansados, mas estão animados. Não exausto. Glória a Deus. Aleluia. Ai, Jesus. Senhor, obrigada, papai. Louvado seja o teu nome, Senhor Bendizemos Deus. teu nome, Senhor. Ah, papai, obrigada por essa manhã, Senhor Deus. Obrigada, papai, pela tua presença, Senhor. Obrigada por ter nos despertado mais uma vez, Pai. Obrigado, Espírito Para estarmos Santo. contigo, Senhor Deus, para saciar nossa sede, papai. Aleluia, Senhor. Queremos, Exaltamos sabe, o Senhor. papai, queremos beber dos teus rios, Senhor. Queremos, Senhor Deus, sabe, Pai, Ah, estar Espírito conectado, Pai, Santo. nessa fonte, Senhor, Aleluia, que o Senhor é essa Jesus. fonte, Pai, Santo é o nós, Senhor, na nossa Deus. casa, na nossa Sim, vida. declaramos sobre o nosso Sabe, Pai, lar, o Deus. Senhor é, papai, És uma sabe, Deus, fonte aquilo eterna, que, Jesus. sabe, que a nossa alma, sabe, a fonte que a nossa alma queria, papai, Obrigado, estar, sabe, Jesus. ligada, que queria estar bebendo, papai. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Paizinho amado, que o Senhor venha, Pai, nessa manhã, Deus, sabe, nos envolvendo, Pai. Sim, Sabe, Deus, Espírito nos Santo. abraça, papai, nessa manhã, Senhor Deus. Aleluia, Vem, papai, Jesus. sabe, Deus, trazendo, Deus, aquilo que nós necessitamos, Senhor Deus, nessa manhã, papai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, vem nessa sala, Pai. Aleluia, Vem, papai, vem, sabe, Espírito nos cômodos, Santo. papai, da nossa casa. Toca-nos, Sabe, Senhor. Deus, sim, Alcança, Pai, papai, os é meus verdade. irmãos. Em Alcança nome a casa de Jesus, deles. Senhor Deus, Alcança é o lar verdade. deles. Aumenta Chega as até chamas do eles, altar. papai, em nome de Aumenta as Jesus. chamas do altar. Em Aumenta, nome Espírito de Jesus, Santo, as Senhor. chamas do altar Sim, do papai. lar. Sim, meu Aumenta, Deus. Espírito Santo, as Sim, chamas, papai, ó Pai. alcança eles, Pai, nessa manhã. Inunda, Senhor Deus, Em também, Deus, nome com de as Jesus, fontes de papai. águas, Pai. Águas vivas, Aleluias. Pai, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, sobre a Aleluia, casa sim, meu deles, sobre os Deus. filhos deles. Sim, Que haja, Pai, um paizinho. lugar, papai, de Ah, paz, um Espírito lugar, Santo, tu és papai, da tua bem-vindo. presença, um lugar, meu Deus, Pai, Sim, da glória do Senhor. Nós oramos, ó Deus, aleluia, Pai, isso é que a verdade, glória papai. enche a casa, Em enche, Pai, a nome de família, Jesus. Senhor. Nós Em declaramos sobre nome de nossos Jesus, filhos, papai, Pai, a tua sim, bênção, Senhor. Verdade, Declaramos, ó meu Pai, Deus. sobre o nosso dia, Pai, a tua Aleluias. bênção, Senhor. Sim, meu Apresentamos diante do Deus. Senhor cada um de Sim, nós, Pai. Pai, que estamos, ó Pai, aqui, os que estão em casa, Aleluias. os que estão no trabalho, os que estão no Oh, caminho,
sim, o Espírito Santo, Aleluia, visita papai. eles, Senhor Em Deus, nome de toca Jesus. neles, Senhor, Sim, coloca Pai. neles, Pai, a centelha da Sim, vida, Senhor, as aleluia. chamas, meu Deus, Sim, em Pai, nome que de acendem o Jesus. coração, que Verdade, fazem, papai. Pai, revigorar, meu Deus, a Aleluia, alma, Senhor, Sim, onde meu haja Deus. esperança, onde haja vida para a Sim, glória Pai. do Teu nome, Sim, Senhor. meu Deus. Nós oramos, ó Deus, Pai, e cremos, ó Deus, Aleluia. Pai, na palavra do Verdade, Pai. Senhor, Sim, meu para a Deus. glória do Teu nome, Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, gente. Vamos junto? Vamos lá, Que glória benção, a cara. Deus. Estamos então, né, gente, no nosso 6º dia de devocional Meta, né? Meta 21. Glória a Deus. A gente já fez esse devocional outras vezes, né, amor? Mas como a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Hoje lendo de novo, o Senhor, ele fala de formas diferentes, né? Porque é uma porção para cada dia mesmo. Pega o chimarrão mate. ali, pega o mate. Para manter acordado. Vamos lá, então, para o nosso 6º dia. Glória a Deus. Que fala sobre filtre as opiniões e os conselhos. Provérbios 12:15 fala assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Quantas vozes e conselhos temos ouvido, diversos, inúmeros, para todas as áreas de nossa vida. Sempre surge alguém que tem um conselho, uma direção, uma percepção a respeito da nossa vida. Engraçado, olha só, eu gosto de... Vai, pode continuar, já vou dar um toquezinho. Não, pode. Eu aprendi a não ouvir conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. A vida de conselheiro deve falar mais alto que seu conselho na construção da vida. O olhar, o exemplo e os valores cristãos devem ser primordiais para serem aplicados. Eu falo justamente sobre isso, que frequentemente, quando você está numa função de liderança, eu não sei se você deve ter vivido isso, função de liderança, ou você está passando uma situação, hoje a rede social ela te dá muita voz, né? E como tem gente que gosta de dar conselhos naquela história de, não, se eu tivesse no lugar do pastor, eu teria feito isso. Se eu tivesse no lugar da Lília, eu teria feito isso. Se eu tivesse no lugar seu, eu teria feito isso. Sempre o balizador de um conselho para a sua vida tem que ser a construção da vida do conselheiro. Então, se o conselheiro, a conselheira que você tem ouvido não tem frutos, e veja bem, Jesus sempre falou, vocês vão conhecer a árvore pelos frutos. Você não vai conhecer o fruto pela árvore. Você vai conhecer a árvore, a raiz, a origem, pelo fruto que ela está produzindo. Você vai descobrir a fonte do conselho e o tipo de conselho que você tem recebido, não somente porque ele está falando, mas pela vida dele. Então, tem toda uma história construída. Então, realmente o que nós falamos no devocional aqui é não ouça conselhos construtivos de quem não construiu nada. Olhe para o fruto, gente. A rede social hoje está cheia de gente igual aquela figueira. Pode ler aqui, vou localizar aqui o texto. Sim, e não olhar para a folha, né? Às vezes a folha tá ali linda, tá verde, tá? Tu olha assim, nossa, mas a árvore tá saudável. Mas e por que não dá fruto? Né? Há um problema. Há um problema ali. E a gente às vezes para muito nas vozes, né? Naqueles conselhos, naquelas palavras. Mas, sabe, faça assim, faça desse jeito, né? E não é aquilo que o Senhor quer que você faça. Por isso, assim, você tem que estar conectado na fonte, que é o Senhor. Ele vai te mostrar, ele vai te dar a direção correta, né? O texto diz assim, e também falava essa parábola, certo homem tinha uma figueira plantada em uma vinha. Não é esse texto aqui, eu vou achar o outro. É o outro aqui que Jesus toca na figueira. Sim. Esse aqui é da figueira inútil. Sim. Eu vou seguindo aqui, né? Tu acha aí. E diz assim, então, continuando, gente. Os conselhos, eles são bons
quando a fonte de conselho é boa. Pois, se a fonte é boa, as suas raízes serão alimentadas por uma água limpa. Busque conselhos com aqueles que têm bagagem, que construíram algo, que têm um testemunho para lhe ajudar. Os conselhos devem ser bíblicos, pois têm um impacto profundo em nossa jornada como cristãos e também moldam o nosso caráter para nos tornarmos melhores pessoas. E a Bíblia é repleta de sabedoria atemporal, que nos orienta em como viver uma vida que honra a Deus e beneficia a nós mesmos e aos outros. Achou o texto aí? Uhum. Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não encontrou nada senão algumas folhas. E disse: jamais cresça fruto em ti para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E vendo isso, os discípulos admiraram-se, dizendo: como murchou imediatamente essa figueira? E Jesus respondeu: na verdade, eu vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também a este monte, disserdes: move-te e lança-te ao mar, e isso será feito. E todas as coisas que tu pedires em oração, crendo, receberá. Então, olha só, a parábola que Jesus conta, não, a história que Jesus remonta aqui é justamente o quê? Ele estava com fome, voltando da cidade, teve fome. Imagine Cristo tendo fome e o Criador do universo, o Deus de toda a terra, está com fome e vai procurar comida na figueira que ele produziu, que ele mesmo criou, que ele mesmo desenhou. E quando ele chega naquela figueira, ele só encontra folhas, ele não encontra frutos que saciam a sua fome. E a Bíblia diz que ele toca e fala assim: nunca mais produza nada de você. Meu Deus. Sabe, queridos, o Espírito Santo está nos conduzindo para falar um pouco sobre isso. Você para pensar quantas vezes eu e você somos uma figueira, uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas do Senhor, feitos pela sua própria mão, projetados pelo Senhor, desenhados pelo Senhor, sabe, sonhados pelo Senhor. E de repente, algumas pessoas, amigos, amigas, familiares, olham em nós aquilo que parece ser frondoso, só as folhas. Olha de longe as folhas, pensa: uau, essa vida tá top. Essa pessoa tá muito bem. O que ele está fazendo é lindo, olha só as folhas dele. E quando eles chegam perto da gente, não encontra nada a não ser folha. Sabe, queridos, é justamente sobre isso que essa história de Jesus conta. Ele está chegando numa figueira e ele não encontra nada na figueira a não ser folhas. Então ele libera uma palavra dizendo: olha, nunca mais produza frutos você. Sabe o que é isso, queridos? É uma vida de fachada. Quantas vezes eu e você estamos vivendo uma vida de fachada? Uma vida de faz de conta. Uma vida de mostrar para os outros aquilo que de fato nós não somos. Querer parecer que tem fruto. Querer parecer que consegue sustentar e alimentar pessoas. Mas é somente folha. Nossa. Sabe? Ouvir conselhos, filtrar conselhos e opiniões é justamente sobre isso. Tem pessoas que vão falar para você e te dar conselhos e orientações em que, na verdade, eles não têm fruto nenhum. Só tem folhas. A sua árvore somente é com folhas, não é com frutos. Então, observe sempre o fruto da vida da pessoa. Glória a Deus. Sempre o fruto, gente. Nunca a folha. Aqui na rede social você pode botar filtro. Né? Você pode esconder. Naamã, né, escondeu durante muito tempo as suas mazelas. Você consegue fazer isso. Continuava sendo, né, o comandante, né, do exército. Continuava sendo o comandante, continuava sendo um cara de glamour. Só que, infelizmente, estava morrendo. Então, sabe, gente, nós não precisamos, nós cristãos, não precisamos parecer que tem fruto. Mateus, no capítulo 3, se não estou equivocado, quando
João Batista está batizando e ele diz assim, ó, ele fala sobre eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de desatar. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, João Batista estava dizendo o seguinte, gente, ele fala assim, e também está posto o machado à raiz da árvore, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Observe que qual é o bom fruto que as pessoas que têm te dado conselho têm apresentado. Sabe? É muito fácil, gente. É muito fácil chegar e dizer, olha, eu no seu lugar faria isso. Todo mundo tem uma opinião e uma resolução do seu problema no lugar deles. É muito fácil eu dizer para você, olha, deve fazer isso, isso, isso. Eu estou de fora da sua vida. Eu estou de fora do seu barco. Então o segredo não é você ficar ouvindo todos os tipos de opiniões e conselhos, mas é filtrar. Não sei se você bebe água da Kazan ou você bebe água de filtro. Por que você coloca uma água no filtro? Ela continua sendo água igual a da Kazan. A água do filtro é igual à água da Kazan. A diferença é que a água que cruza pelo filtro, as impurezas ficam no filtro. As impurezas não acessam a sua vida. Então, quando no devocional de hoje nós falamos filtre as opiniões e conselhos, observe se aquilo que está sendo falado para a sua vida precisa ser um filtro muito refinado, queridos. Por quê? Para que você não se torne um lugar impróprio, impuro, contaminado. Então, gente, nem tudo aquilo que falam para você fazer ou te tecem de opinião, de fato deve ser feito. A gente costuma colocar muitas peneiras na nossa vida aqui, particular, conjugal. Muitas peneiras, queridos. Olha, nós não tomamos conselhos conjugais com qualquer pessoa. Nós não tomamos conselhos familiar com qualquer pessoa. Nós não tomamos conselhos financeiros com qualquer pessoa. Para falar para a nossa vida, a gente é muito criterioso. Presta atenção nisso. A gente é muito criterioso. Para a pessoa vir e tocar na nossa vida, a primeira coisa que eu olho é como está a vida de quem está falando comigo. Como estão os frutos dessa vida. Como é que está o trabalho dela? Ela é reconhecida no seu trabalho? Ela tem de fato prosperado financeiramente para vir falar sobre finanças? Eu sempre conto para vocês o exemplo de uma empresa, vou dizer aqui uma empresa, entre aspas, que um dia veio oferecer um trabalho de liderança para a nossa igreja. Ajudamos vocês a desenvolver líderes, ajudamos vocês a desenvolver líderes de ministério, departamentos. A pergunta que eu fiz é: quantas pessoas você lidera no seu trabalho, na sua empresa? E aí a pessoa... então, não, eu tenho um curso que eu vendo que ajuda pessoas, empresas, e até hoje está vendendo, né? Tem quem caia no conto, né? Não, eu tenho um curso que eu ajudo as empresas a criarem líderes lá dentro. Aí a pergunta que eu fiz é: na sua empresa, quantos líderes você tem? Não, eu não. Na verdade, eu não tenho. Eu só sou uma palestrante. Eu disse: olha, muito obrigado, seu serviço para nós, como igreja, não vai nos ajudar. Por quê? Porque você não sabe o que é liderar pessoas. Preciso ser franco. Você não tem gabarito para isso. Você não sabe o que é você estar diante de alguém que tem inúmeros problemas e mesmo assim você acreditar nele, depositar uma palavra dizendo: você vai ser um grande líder. Você não sabe o que é isso. Então nós não aceitamos o seu trabalho. Sabe, queridos, não é porque na rede social é legal, não é porque na rede social tem seguidores, não é porque na rede social tem likes, que quer dizer que o conselho e a instrução dessa pessoa é bom. Não quer dizer.
A gente tem que... E a gente fala isso frequentemente. Bom, você que anda conosco sabe o quanto nós somos frequentes em falar sobre isso. Não fique olhando para a quantidade de seguidores para achar que ele é uma autoridade ou ela é uma autoridade do assunto. É isso aí. E assim, ó, e um cuidado que a gente tem que ter, que às vezes a gente está em busca de ouvir algo, né? Ah, De ouvir, eu quero ouvir algo que talvez venha trazer aquela, sabe, aquela paz, mas o Senhor às vezes não quer trazer aquela paz, né? Ele quer realmente mexer com aquilo, né? Mexer com o nosso coração, com a nossa mente, quer mexer com o nosso espírito. E aí, de repente, eu vou lá, chego pro pastor, peço uma opinião, beleza, mas aquilo não me agradou, aquilo eu não gostei. Aí eu vou lá na pastora e peço uma outra opinião, do né? mesmo assunto. Do mesmo assunto. Glória a Deus que eu e ele, a gente, sem se falar, a gente fala a mesma coisa. Vai Né? bater ali, vai bater Vai aqui. bater aqui. Só que de repente bateu aqui, bateu ali. Ainda eu não gostei, porque não era aquilo que eu queria ouvir. Aí vai num outro líder. Vai num outro líder. E aí o outro líder fala outra coisa, né? E aí de repente, isso eu já gostei. Aí vai num outro líder. E assim vai, né? Cheio de opiniões, a cabeça fica um balão, não sabe para onde correr, por quê? Porque quer ouvir algo que vai amassagear, né, o nosso ego, a nossa vontade, o nosso querer, e aí então você acaba sem direção nenhuma, porque você quer ouvir aquilo que a tua alma quer ouvir, não aquilo que de fato você precisa ouvir, né? E então assim, como o pastor falou, busque, sabe, realmente pessoas que vão te aconselhar e fique naquilo ali e peça ao Senhor, Senhor, amém, eu quero ouvir a tua direção e eu vou seguir a tua direção. Eu não vou ouvir uma palavra aqui, uma palavra ali, vou ser, né, que nem a folha, quando você vê uma folha lá fora, ela é guiada assim pelo vento, vai para um lado, vai para o outro, mas não sabe de fato para onde tem que ir, né? Então assim, nós precisamos ter esse cuidado e ouvir, pedir um conselho, vai lá, pede um conselho para nós, amém, glória a Deus, ora ao Senhor, mas não fica, sabe, de mesa a mesa, até ser aquilo que realmente você queria ouvir. Não, era exatamente isso que eu queria ouvir. E às vezes o que o Senhor quer não é aquilo que a gente quer ouvir, é o que a gente Exatamente isso. precisa ouvir, né? A gente vão no culto, meu Deus do céu, essa palavra foi dura, mas era o que a gente precisava ouvir, né? E é isso que confronta, é isso que traz a cura, né? O confronto, ele gera cura. Então, não pare, porque se você ouviu um conselho que confrontou você, né? Esse conselho, ele vai te confrontar para te curar, para mexer dentro de você mesmo, e o Senhor sempre vem para mexer com a gente, né? Eu estava ontem falando com as meninas também, com as mulheres, com as pastoras, sobre a palavra que a gente até falou de manhã, sobre Pedro, que Jesus ele precisou entrar no barco de Pedro. Ele não estava no barco de Pedro, ele precisou entrar. E quando ele entra, ele confronta Pedro, vai lá e faz outra coisa. Tu ficou a noite toda pescando. Você ficou lá, assim, né? Ficou exausto, todo mundo, toda a galera que estava com você ficou exausto. Mas volta lá, volta onde foi a tua dor, volta onde você se cansou, volte lá. Pedro podia ter falado, não, não, Senhor, eu não vou voltar, porque eu já fiz e não deu certo. Além do que Pedro, né? Era um exímio conhecedor do lago, né, da Exatamente. Galileia, lá do Genezaré. Quantas vezes estava ali pescando e deu certo, de repente, naquele dia o Senhor fez com que todos os peixes que estavam ali, porque os peixes estavam ali, né? Fez com que todos aqueles peixes sumissem, né, a noite inteira. Para quê? Para que a glória do Senhor fosse manifesta quando Jesus entrasse na vida de Pedro, né? É isso aí. Glória a Deus. Sabe, queridos, isso é muito saudável para mim e para você. A gente filtrar. É muito saudável. Isso nos dá uma margem de segurança, nos dá uma margem de estabilidade emocional. Né? Tem pessoas que buscam respostas de Deus em pouca coisa, queridos. Sabe, eu sei que Deus fala de diversas formas. Eu acho que a multiforme graça de Deus está justamente nisso, de Ele falar com você através da nossa vida pela rede social, dele falar com você através de um pássaro que voa, dele falar com você através de um versículo, ele falar com você através de um louvor. Já falou contigo com os patinhos, né, amor? Na lagoa, com formiga.
Meu Deus. Entendeu? Então, primeira coisa que a gente tem que aprender é buscar o conselho do Senhor. Verdade. Buscar o conselho do Senhor. O conselho do Senhor, ele traz sobre nossa vida a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. O conselho do Eterno traz sobre minha casa, sobre sua casa, sobre meus filhos, sobre seus filhos, uma paz que excede o entendimento. Você não vai conseguir entender por que tanta paz diante de tanto caos. Você não vai conseguir entender por que tanta paz diante de tanto problema. Porque você tem ouvido um conselho do Eterno. Sabe? Há um texto no Salmo que diz assim, quem foi o seu conselheiro? Né? Quem foi o conselheiro do Senhor? Ninguém foi conselheiro do Senhor. O Senhor é nosso conselheiro. Ninguém precisa orientar a Deus o que deve ser feito. E o texto da figueira fala justamente o quê? Que tudo que pedires com fé, crendo, receberão. Ou seja, se está precisando hoje de uma orientação para a sua vida, hoje você está precisando de uma direção para a sua vida, dobre seu joelho logo após esse tempo e peça ao Senhor. Peça. Pergunte, Espírito Santo, o que eu devo fazer? Espírito Santo, como eu devo me portar? Espírito Santo, aonde eu devo ir? Espírito Santo, o que eu devo falar? Sabe, não tenha medo de pedir ao Senhor coisas que são simples e as mais complexas. Ele é o seu conselheiro. Isaías disse, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o maravilhoso conselheiro, queridos. Pare de ficar migrando de uma opinião para outra, de um conselho para o outro, sem antes pedir o conselho ao Eterno. Aí é óbvio que também é um texto que diz, na multidão de conselheiros a sabedoria. Só que quais os conselhos? Salmo 1 declara. Quais os conselhos? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Não tem como você tomar conselho com alguém que não tem ouvido ao Senhor. E deixa eu dar um parênteses aqui. Um parênteses. Existem conselhos, por exemplo, que você não precisa tomar com crente, tá? Você não precisa tomar conselho com crente. Por exemplo, em áreas da sua vida, uma área financeira. É um exemplo. Se você não conhece nenhum cristão que prosperou financeiramente ou que tem algum negócio parecido com o seu, então tome conselhos financeiros, é óbvio, com quem já tem expertise nessa área. Agora, quando você vai tomar conselhos e orientações do que diz respeito à sua vida espiritual, ao seu ser espiritual, aí, por favor, procure pessoas maduras, cristãos maduros na fé, líderes maduros, preparados para te dar uma boa orientação. Olha o que o texto diz. O devocional vai ficar por aqui hoje. Né? Olha o que o texto diz, Hebreus 13, queridos. Tá? Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos daqueles que vos pastoreiam, que vos falam a palavra de Deus, cuja fé vocês devem seguir, e considerando a finalidade de suas admoestações. E agora o verso 17. Obedeçam àqueles que vos pastoreiam e sujeitem a eles, pois eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar contas dela, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso não vos será útil. Observe que o texto do autor aos Hebreus está dizendo, gente, imitem, lembrem da fé, imitem o posicionamento daqueles que cuidam da sua vida. Então, os pastores que cuidam de vocês, eu estou falando aqui com dezenas de pessoas, alguns de cunho evangélico, outros não, enfim, mas quem são os líderes espirituais que cuidam de sua vida? Você muito bem sabe, né? Hoje não é uma novidade a gente falar que para que haja uma plenitude na vida de uma pessoa, de um casamento, de uma família, é necessário que haja uma plenitude no espírito, alma e corpo. Isso não é, para você já não é mais uma novidade, tenho certeza disso.
Então vamos lá, você procura um coach, de repente, para te ajudar nas suas finanças. Uhum. Você procura um personal trainer para te ajudar na sua academia, no seu corpo. E por que você não pode buscar um pastor, uma pastora que vai orientar o seu coração na vida espiritual? Por que na parte espiritual nós acreditamos que basta apenas dobrar os joelhos e confiar somente no que, quem sabe, a nossa alma está ouvindo e não é o Espírito falando? Por que não tomar conselhos com pastores, com líderes espirituais? Fica aqui hoje uma breve reflexão para você, quem sabe, analisar sobre como você está construindo a base do altar da sua casa. Glória a Deus. Seus filhos, seu casamento. A gente aqui treina na academia, né? Minha esposa tem uma personal, uma irmã da nossa igreja que ajuda ela na parte física. Mas nós temos pastores que também nos ajudam na parte espiritual. Glória a Deus. Aí nós temos irmãos e irmãs, conselheiros que nos ajudam nas finanças, nos investimentos da família. Para que haja plenitude na casa, é necessário que você se cerque de pessoas que vão te ajudar em todos os níveis da sua vida. Corpo, alma e espírito. Glória a Deus. E aqui até tem uma parte que fala, se permita ser confrontado, né? E nós, nas nossas férias, a gente foi para vários lugares e aí teve um lugar que a gente foi, que foi a igreja lá na Abapai, saindo do culto, né? Tava no culto das mulheres lá, que foi muito, meu Deus, foi uma benção, foi muito confrontada, assim, na palavra, né? Sobre o que a gente deveria fazer depois quando a gente voltasse, retornasse para Chapecó. E saindo de lá, daí encontramos o pastor Telmo, já tinha encontrado o pastor, e daí ele me encontrou e começou a falar o que a gente deveria fazer, largar as tendas, porque isso, porque já está acontecendo algumas coisas, e aquilo confrontou, né, me confrontou, assim, até eu falei para ele, nossa, pastor, fiquei meia tonta, falei para ele, assim, de tanta coisa que você falou, e aí ele disse, já falei pro teu marido, então vão, se posicionem, né, é um conselho de alguém que é relevante para as nossas vidas. É relevante. Sabe, mexeu com a gente, é algo que vai ter que, dilatou a gente, né, e quando dilata dói, quando dilata vai te esticar para um lado para o outro, mas o que a gente fez? Amém. A gente entende que isso é algo bom, que é algo que o Senhor vai mover os céus, então a gente vai atrás. E aí o pastor já começou a se movimentar, já manda mensagem, não, sabe, não, tipo, eu acho que não tem nada a ver, não, sabe? É um conselho de alguém que quer ver a gente crescer. E glória a Deus, e a gente não parou. Não, vamos lá. Um dia o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natan. O rei Davi havia pecado, queridos, e agora ele recebe um confronto. Você imagina o rei de Israel receber um homem chamado Natan, que quer dizer um presente de Deus na sua própria vida. E de repente Natan vira para ele e fala assim, certo homem tinha uma única cordeirinha, e vindo um poderoso homem de fora, foi lá e matou a cordeirinha aquela única cordeirinha daquele homem. O que deve acontecer com aquele que matou a cordeirinha? E o rei Davi, no seu ímpeto sanguíneo, que ele deve morrer, matem esse homem. O profeta Natan vira e fala o quê? Esse homem foi você, Davi. Você foi lá e sacrificou a única cordeirinha que Urias tinha. Sabe, queridos? É óbvio que o rei Davi poderia ter mandado matar o profeta Natan. Só que não foi esse o posicionamento de Davi. A Bíblia fala que Davi chora, se arrepende. E no Salmo 51, ele escreve o Salmo 51. E olha o que o texto diz. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Glória a Deus. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Renova em mim um espírito voluntário. Ou seja,
Lá na frente, o texto vai dizer, Davi é citado como um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que ele é citado como um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi foi rápido em receber o confronto e mudar a atitude. Glória a Deus. Tem pessoas que recebem um confronto hoje, estão aqui na live, inclusive conosco, recebendo confrontos. Mude, pare de ouvir vários conselhos, mas resolve endurecer o coração e achar que isso é bobagem. Davi só foi chamado um homem segundo o coração de Deus porque foi rápido em mudar, porque foi rápido em reposicionar a sua rota, porque foi rápido em ajustar o seu caminho. Então não se trata da quantidade de conselhos que você ouve, mas se trata na execução dos conselhos que você ouve. Glória a Deus. Será que seguimos aqui? Quiser dar mais uma palhinha do livro? Tá. Vamos lá, então. Tá quase na hora de encerrar. Vamos lá. E aí diz assim, os melhores conselheiros espirituais que a igreja pode ter são indivíduos que exemplificam uma profunda conexão com Deus, um compromisso com o bem-estar espiritual das pessoas e uma sólida compreensão das escrituras. Já falamos, né? Uhum. Procure em nossa igreja um líder que possa te ensinar conforme a Bíblia nos ensina. Ele poderá te ensinar a amar nosso próximo como a nós mesmos e te orientar a dar passos mais seguros em direção ao seu propósito. Os conselhos que você tem ouvido por aí são encharcados de honestidade? Pois esse é um atributo valorizado na Bíblia. Viver com integridade e agir honestamente, mesmo quando ninguém está observando, constrói uma reputação sólida e nutre a confiança em nossas interações com os outros. Quando tiver líderes que são bons conselheiros, você terá conselhos bíblicos para te lembrar constantemente a confiar em Deus e de ter esperança, mesmo em tempos difíceis. Essa atitude de fé te fortalece e te ajuda a enfrentar desafios com coragem e perseverança. Os melhores conselheiros têm a capacidade de oferecer sabedoria e discernimento divino para as situações da vida. Eles não apenas fornecem conselhos práticos, mas também estão sintonizados com a orientação do Espírito Santo. Pare para ouvir bons conselhos. Deixa ser construído de dentro para fora. Você não se arrependerá de ter alguém liderando a sua vida de forma saudável. Tire um tempo com Deus para meditar no entendimento. Deixe Ele falar com você. Em seguida, complete. Aqui a aplicação, no caso, né? Se permita ser confrontado. Vamos ler essa frase aqui, depois aí tu... Os melhores conselheiros têm a capacidade de oferecer sabedoria e discernimento divino para as situações da nossa vida. Sabe, queridos, se permita ser confrontado. Posso pedir para você colocar no comentário, coloca assim, ó, eu quero ser confrontado. Eu quero ser confrontado. Glória a Deus. Vai lá, diga aí, eu quero ser confrontado. É importante você não ter medo de ser confrontado. A palavra confronto é diferente da palavra afronta. Presta atenção aqui. Há uma diferença entre afronta e confronto. Eu quero ser confrontado. Sabe qual é a diferença entre afronta e confronto? Eu quero ser confrontado. Vamos lá. Afronta é assim, ó. Olhe para mim aqui. Afronta é quando eu estou olhando frente a frente. Ela está, não é afronta, é negação. É sem a mesma frente, sem a mesma fronte, sem a mesma frente. Então a minha esposa está me afrontando. Ela está olhando para lá e eu estou olhando para lá. Isso aqui é afrontar alguém. Afrontar alguém é bater de frente com alguém. Confronto. Amor, nós vamos para lá.
Amém. com a mesma fronte. Ser confrontado por alguém é alguém que vai dizer: ei, Davi, você estava indo para um lado, cara. Você tem que voltar e ir para lá. Glória a Deus. Confrontado por alguém, por um líder espiritual, é alguém que vai dizer: ei, aplane o caminho. Nós estamos indo para o mesmo lado, queridos. Glória Nós a estamos Deus. indo para a mesma frente. Nós estamos indo para o mesmo destino. Glória a O Deus. confronto é justamente o quê? É posicionar você para a fronte, para onde Deus está te levando. Glória a Deus. É por isso que o confronto gera cura Isso. e a afronta gera trauma. Isso aí. Você Morte. nunca teve problema em ser confrontado. Você sempre teve problemas em ser afrontado. Afrontado. Glória a Quando Deus. alguém vem para mim e vem me afrontar, eu olho o caminho que ele está trilhando. Para onde você está indo? Ah, eu tô indo para lá. Mano, desculpa, eu tô indo para lá. Eu preciso de pessoas que me confrontem a ir para o mesmo lugar. Que me confrontem a me ajudar a ir para aquele lugar. Fechou? Eu quero ser confrontado. Eu quero ser confrontado. Eu quero que me coloquem na fronte. Que me coloquem no caminho. Que me coloquem no prumo. Que me coloquem em direção ao meu destino. É isso aí. Davi foi afrontado, né, por Golias. É, Davi foi né? afrontado. Mas foi confrontado Por por Natan. Natan. Uau. Isso aí. É Glória a sabedoria essa minha esposa, hein? Mas é isso aí. Essa daí é Davi foi, olha, Davi foi afrontado por Golias e foi confrontado por Natan. Glória a Deus. Glória a Deus, Um queridos. exemplo bem prático para a gente entender isso, né? Glória a Deus. Que bacana. Bom esse tempo com vocês, família. Que o dia de hoje vocês encontrem pessoas que vão te ajudar confrontando o destino de vocês, Glória a confrontando Deus. o caminho de vocês. Que tenham um dia abençoado, um dia realmente sensacional, cheio de bênçãos, de vida. Vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Vocês possam receber pessoas que vão dar ótimos conselhos para vocês, ótimas direções. Que Deus mande pessoas na sua vida para te inspirar, Glória a para Deus. te ajudar a ser melhor hoje. Confrontos básicos na sua vida vão te fazer ser melhores. Confrontos na sua saúde, confrontos na sua leitura, confrontos na sua vida espiritual, confrontos na sua paternidade, maternidade, filiação. Amém, queridos? Glória a Beijo no Deus. coração. Né? Beijo, Deus abençoe. Até amanhã, né? Até amanhã. Até amanhã e hoje, né, para as mulheres, à noite nós nos tem encontraremos. culto hoje, né? É isso aí. Tá bom? Vamos lá. Espero vocês. Preparando o Preparando o celeiro. É isso aí, Hoje. gente. Nem me lembrei que hoje era o dia de pipoca e cinema com as crianças. Olha aí, ó. Então já. Para quem é marido aqui, ó. Para quem vai assistir é marido, não sei a hora que você vai assistir, mas hoje, em nossa igreja, tem um culto de mulheres. Nesse dia do culto de mulheres, é o dia que os pais ficam com os filhos, tá bom? Não é o dia do futebol, tá, homens? Não é o dia do futebol. Hoje é meu dia do futebol, não. Hoje é o dia de ficar Hoje é o com os dia filhos. que os papais ficam com os filhos. Eu aqui em casa fico com 3, a gente bota um filmezinho, pipoca, e quando a mãe chega aqui, tá tudo eles de barriguinha cheia, pipoca. Dormindo, a casa cheirando pipoca, glória a Deus. Beijo no coração, família. Deus Beijo, abençoe. Deus abençoe. Até mais.